Outubro é o mês do Halloween, né? E nada combina mais com esse mês do que boas histórias de terror. Quando eu era criança, galera, uma das coisas que eu mais adorava fazer no início da internet era assistir vídeos de terror no YouTube. Xandão, tô com medo, se esconde debaixo da cama. Eu realmente ficava fascinado principalmente com vídeos de aparições de fantasmas, vídeos do Renato Garcia, que na época era um estouro, dele explorando lugares mal assombrados, e claro, eu também ficava por dentro das famosas creepypastas que existiam no YouTube. Era creepypasta de episódios perdidos de desenhos animados, creepypastas de jogos e creepypastas aqui do nosso mundo real. Muitos de vocês que não usavam o YouTube naquela época não têm nem ideia de como o YouTube antigamente era cheio de vídeos assustadores e bizarrices. Não é à toa que hoje em dia nomes como Jeff the Killer, Slenderman, Momo, o desafio da baleia azul, que foi até mesmo parar na televisão devido aos desafios que tinha essa brincadeira, são coisas que só de eu estar falando nesse momento a minha geração já fica totalmente assustada. E eu até mesmo intitulo essa época de 2010 a 2020 como sendo a década de terror no YouTube. Hoje em dia o YouTube tá mais rigoroso e cuidadoso com os vídeos que são postados aqui. Porém, antes o bagulho era sinistro, galera, pode ter certeza. E como estamos nesse clima de terror graças ao Halloween, nada mais justo do que eu relembrar essa era assustadora do YouTube, não é mesmo? E é por isso, galera, que nesse vídeo eu vou destacar para vocês as histórias de terror mais assustadoras de cada ano, datando do ano de 2010 até o ano que nós estamos agora, que é 2024. Eu nesse vídeo só irei destacar apenas para vocês, galera, histórias leves, digamos assim, creepypasta de desenhos animados e histórias de terror de jogos que marcaram toda essa geração que foi o ano de 2010 até 2024. Mas, antes pro vídeo, vocês já sabem, já cliquem no botão do like, e se você é novo e tá conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. Feito! Então isso, vamos começar. 2010, a creepypasta do Ben Drowned. Com essa história de terror em questão que marcou esse ano, trata-se do relato de um jovem usuário da rede social Reddit chamado Jaduzable. Ele relatou por meio da sua rede social nesse ano que adquiriu um cartucho usado de Nintendo 64, que ele conseguiu por meio de um senhor estranho numa feira de vendas. O jogo era The Legend of Zelda Majora's Mask, um jogo que, segundo Jaduzable, ele estava ansioso para jogar há muito tempo. E assim que ele chegou na sua casa, ele rapidamente iniciou esse jogo no seu Nintendo, e ele encontrou nesse cartucho um arquivo de salvamento já existente nele, com o nome de Bam. Inicialmente, por aquele cartucho já ter sido usado, o Jaduzable pensou ser uma gravação do neto do homem que deu aquele cartucho para ele, ignorando então aquela gravação existente no cartucho e começando a sua própria gravação, com o nome de Link. Um detalhe que é bom destacar para vocês é que quando você coloca um nome na sua gravação, os personagens do jogo te chamam por meio desse nome que você colocou no arquivo que você está jogando o jogo. Só que com o Jaduzable algo estranho aconteceu, pois os personagens do jogo estavam chamando ele de Bam, o nome da outra gravação já existente nesse cartucho, mesmo ele tendo colocado um outro nome. Embora no início o Jaduzable tenha ignorado esse detalhe no começo, com o tempo isso começou a incomodá-lo, e para resolver esse problema, ele decidiu apagar a gravação de Bam, achando ele que fazendo isso poderia resolver esse problema do jogo. No entanto, depois dessa ação do Jaduzable, coisas estranhas começaram a acontecer no jogo. O jogo começou a apresentar problemas, digamos assim. Partes do mapa simplesmente não carregavam mais, fazendo com que o personagem, de certa forma, flutuasse por esses pontos onde o mapa não estava carregando. Risadas bem estranhas passaram a ser ouvidas enquanto o Jaduzable jogava esse jogo. O mundo do jogo Majora's Mask, que antes era cheio de NPCs, por onde o protagonista do jogo passava, agora estava totalmente vazio, ficando apenas o protagonista do jogo. Outra coisa estranha que também aconteceu no jogo foi que a música tema do jogo começou a tocar de trás pra frente, criando assim uma atmosfera mais assustadora. E o elemento mais assustador que aconteceu após o Jaduzable ter apagado aquela gravação foi o aparecimento de um outro personagem bem semelhante ao protagonista do jogo, só que tendo um rosto com uma expressão séria e vazia. Esse segundo personagem, que era totalmente parecido com o protagonista do jogo, começou a perseguir o Jaduzable pelo jogo, sempre aparecendo de surpresa em cada parte do mapa por onde o Jaduzable passava. Ele sempre surgia de forma inesperada, sabe? Surgindo do nada. E ele, o Jaduzable, intrigado e aterrorizado com tudo aquilo que estava acontecendo no seu jogo, relata que decidiu fazer então uma coisa: fazer com que o seu personagem do jogo ficasse parado encarando aquele outro personagem que estava perseguindo ele, na tentativa que aquele segundo personagem matasse ele ou desaparecesse de vez, sabe? Para solucionar todo aquele problema. Foi então que ele, ao fazer isso, deixar o seu personagem parado encarando aquela figura estranha, acabou sendo
sido surpreendido por um grito muito assustador vindo do vendedor de máscaras do jogo e com a figura estranha que estava perseguindo ele junto do seu personagem, parados olhando fixamente para ele. E isso foi coisa de menos de um segundo, tudo isso de uma vez. Desesperado, Shadow controlou seu personagem para fugir daquele lugar, correndo por um túnel escuro que tinha por ali. Quando finalmente ele saiu daquele túnel e retornou para a praça principal da cidade do jogo, ainda completamente vazia, de repente, um grito perturbador ecoou por todo o jogo. E depois desse grito muito assustador, Shadow foi levado direto para a fase final do jogo, para enfrentar o boss final de todo aquele jogo. Algo que não deveria acontecer. Daí, completamente assustado com toda essa experiência que o Shadow teve, ele relatou que presumia que aquele cartucho que ele havia recebido, de graça por meio daquele idoso que ele conheceu na venda, parecia estar assombrado pelo espírito de um menino chamado Ben, que supostamente havia morrido afogado aos 12 anos de idade. Toda aquela experiência assustadora que o Shadow teve jogando esse jogo não era apenas um glitch ou uma falha técnica, mas uma espécie de armadilha para aprisionar o espírito de Ben. E esse espírito começou a se manifestar também fora do jogo, interferindo no computador de Shadow e deixando mensagens ameaçadoras para ele. Contudo, o final do relato desse jovem é deixado aberto, pois ela culmina com Shadow tentando queimar o cartucho na esperança de acabar com todo aquele tormento de Ben, sugerindo que o espírito de Ben pode ter escapado do mundo digital, dando-se a possibilidade do espírito desse garotinho assombrar outros jogadores que tentassem se aventurar no jogo de The Legend of Zelda Majora's Mask. Sendo esse relato do Reddit do jovem Shadow a creepypasta que se tornou muito famosa no ano de 2010. 2011, a creepypasta do Sonic Ash. Com essa creepypasta do Sonic Ash, sem dúvidas é uma das mais famosas e conhecidas aqui na internet. Criada ela por DC The Hyena em 2011, a história segue o jovem Tom, que nos anos 2000 recebeu uma carta do seu grande amigo Kyle, aonde nessa carta havia um CD estranho escrito Sonic Ash, juntamente de uma mensagem desesperada para Tom não jogar aquele jogo e se destruir aquele CD. Só que Tom, por ser um grande fã da franquia Sonic e gostar muito dos jogos do Sonic, acabou ignorando o alerta do seu amigo e inserindo o CD no seu computador. E assim que o jogo carregou no computador de Tom, ele viu que aquele jogo era uma versão distorcida e aterrorizante de um dos primeiros jogos do Sonic, que era Sonic the Hedgehog. Desde o início, o jogo apresenta elementos perturbadores, como o Sonic na tela do início do jogo, possuindo olhos pretos com pupilas vermelhas. A música do jogo também estava invertida de trás para frente, causando um ambiente mais assustador, e constantemente Tom ouvia risadas assustadoras vindo desse jogo. Quando Tom enfim inicia o jogo, ele seleciona o personagem Tails. E quando o jogo carrega, ele começa a controlar esse personagem, seguindo um caminho totalmente reto, cheio de corpos com animais mortos e muitas coisas perturbadoras dentro desse jogo. E Tails, no final da fase, acaba se encontrando com Sonic, que acaba por desviver ele, digamos assim. Não só Tails teve o mesmo fim, como também todos os outros personagens que podiam ser escolhidos para jogar, todos eles sendo brutalmente desvividos pelo Sonic, que estava possuído. Essa entidade que estava possuindo o corpo do personagem Sonic nesse jogo repete muitas vezes frases assustadoras. Uma delas é I am God. À medida que essa história avança, Tom começa a se sentir profundamente arrependido por ter jogado aquele jogo, percebendo que o jogo parece estar possuído por uma força sobrenatural. O terror dessa creepypasta não se restringe apenas à tela do jogo, mas também essa narrativa insinua que a entidade Sonic Ash pode se manifestar no mundo real, o que levou tanto Tom como seu amigo Kyle a desaparecerem misteriosamente. Essa creepypasta do Sonic Ash foi muito criticada na época, tendo ela até mesmo sendo removida da creepypasta Wiki. Existe uma wiki só de contar creepypastas. Só que devido à veracidade dessa história e o quanto ela ficou popular na época, ela hoje em dia se tornou extremamente popular, galera, gerando adaptações por fãs como jogos e vídeos no YouTube. E essa creepypasta do Sonic Ash continua a ser uma referência nesse gênero de creepypastas. Não é à toa que mesmo depois de 13 anos após a criação dessa creepypasta, a fandom do Sonic sempre que pode faz uma alusão a essa creepypasta que é o Sonic Ash, sendo essa história de terror a história mais famosa do ano de 2011. 2012, a creepypasta da morte do Lula Molusco. Pois existem duas histórias criadas por fãs referente a Bob Esponja. Uma é uma história triste que viralizou no mundo todo no ano de 2020, que foi a morte do Bob Esponja, ele ter morrido muito cedo, e o Lula Molusco escreve uma carta desabafando quanto ele sente saudade do Bob Esponja e como o mundo ficou após a partida dele. É uma história tão triste, galera, que até mesmo o dublador do Bob Esponja, o Wendell Bezerra, chegou a ver essa história e se emocionou muito com ela. Só que em 2019
2012 surgiu a primeira creepypasta referente a Bob Esponja, que é essa do Lula Molusco. Uma história que, diferente da primeira que eu citei para vocês, essa é bem perturbadora e assustadora. Muitos defendem que essa história é uma história verdadeira de um episódio perdido de Bob Esponja que não foi ao ar, porém que seu enredo acabou vazando sem querer da Nickelodeon. E essa história foi vazada por um estagiário da Nickelodeon, que narra para a gente que ele teria visto a versão não finalizada de um episódio da série. O episódio começa como outro qualquer de Bob Esponja, com Lula Molusco praticando com seu clarinete para um show que ele se apresentaria à noite na fenda do biquíni. No entanto, esse episódio rapidamente toma um rumo totalmente sombrio, pois, após o Lula Molusco fracassar na sua apresentação com o público vaiando ele se retira para o seu quarto num estado muito deprimido. O tom do episódio, que estava um episódio alegre, muda rapidamente para um tom totalmente sombrio, apresentando uma trilha sonora distorcida, sons angustiantes e o mais perturbador, fotos de crianças desvividas, sabe? Trazendo assim um sentimento de horror absoluto. E enquanto isso é mostrado para a gente o Lula Molusco estando sozinho no seu quarto. Dá pra ver nascendo o Lula Molusco profundamente em uma crise emocional. Seus olhos agora estão diferentes, com pupilas vermelhas e ensanguentadas, encarando diretamente a câmera, como se ele estivesse olhando para a gente que está assistindo o episódio. E em seguida, com todo esse clima assustador, a música distorcida, o Lula Molusco olhando para a gente sozinho no seu quarto, ele pega uma espingarda e se desvive, encerrando seu episódio de maneira extremamente brutal e gráfica. Essa creepypasta ganhou muita notoriedade rapidamente, com muitos fãs discutindo seu conteúdo em fóruns e redes sociais. Além disso, essa história do Lula Molusco se desvivendo inspirou outras teorias sobre episódios perdidos de outros desenhos populares. O impacto dessa creepypasta, galera, foi tão grande que a Nickelodeon, que é quem produz Bob Esponja, fez até mesmo uma referência a essa lenda urbana em um episódio da temporada 12 de Bob Esponja, intitulado de Bob Esponja na Terra Aleatória, onde na primeira versão desse episódio, Lula Molusco abriria uma porta e se depararia com seu rosto bem similar ao que é descrito na creepypasta, olhos vermelhos e ensanguentados. Como eu disse para vocês, isso foi na primeira versão do episódio, pois logo em seguida a Nickelodeon, percebendo que isso poderia ser muito ruim para as crianças, mudou o episódio retirando essa cena em que o Lula Molusco se depara com a sua versão creepypasta. Só que, dando a minha humilde opinião, galera, eu não ficaria surpreso se essa história fosse real, pois Bob Esponja é conhecido principalmente por possuir episódios bizarros, nojentos e também possuindo cenas assustadoras que foi banidas em muitos países. Então ter um episódio assim na série não me surpreenderia tanto, sendo essa a história de terror mais popular do ano de 2012. 2013, a lenda do Herobrine. Com a história sombria do Herobrine, assim como a creepypasta do Sonic Ash, é uma das mais famosas da internet. Tendo essa história sombria sobre outro player de olhos brancos que fica observando a gente enquanto a gente joga Minecraft, surgido na era de ouro do Minecraft, quando o Minecraft dominava toda a internet entre os anos de 2010 até o ano de 2018, essa história se manteve no topo durante muitos e muitos anos. Antigamente era bem comum no YouTube a gente ver séries de pessoas tentando encontrar o Herobrine ou relatando que era possível encontrar o Herobrine jogando Minecraft às 3 horas da manhã. E um dos youtubers que eu mais adorei acompanhar nessa época em busca de comprovar que o Herobrine era real foi o Franklin Pitbull. Sério, galera, as gameplays desse cara eram incríveis. Ele passava simplesmente um mês inteiro jogando, gravando tudo e logo em seguida ele juntava toda a sua gameplay e postava tudo em um vídeo só. A história do Herobrine surgiu originalmente em 2010, quando um jogador que estava testando as primeiras versões do jogo estava gravando a sua tela. E aí na neblina, quando seu mapa estava renderizando, ele foi capaz de observar uma figura estranha no jogo que se parecia muito com o personagem padrão, o Steve, só que possuindo olhos brancos e estando observando ele em meio à neblina. Só que somente a partir do ano de 2013, quando o Minecraft foi originalmente lançado e tudo mais, essa gameplay rapidamente ficou muito popular no YouTube e muitas teorias para entender quem era aquele personagem surgiram a partir do ano de 2013, pois os fãs costumavam conversar muito sobre o Herobrine e entender quem foi aquele personagem estranho que apareceu na gameplay daquele rapaz. A teoria mais famosa que muitos acreditavam na época era que o Herobrine era um irmão falecido do criador do Minecraft, Marcus Notch, que após ter morrido afogado, seu espírito passou a assombrar o mundo do Minecraft, assombrando todos os jogadores que jogassem o jogo do seu irmão, pois o seu irmão, quando ele mais precisou, não ajudou ele. O rap do Herobrine do canal 7 Minutos resume muito bem toda essa creepypasta sobre o irmão do Marcus Notch. Embora o próprio criador do jogo tenha desmentido toda essa teoria, dizendo nunca ter tido um irmão e que nada disso fazia sentido e nem mesmo existia um outro personagem ou foi cogitado colocar um outro personagem parecido com
nome Steve no jogo, a internet por muitos anos, galera, tentou comprovar que o Herobrine era real. E a partir dessa lenda do Herobrine, outras lendas no Minecraft surgiram. Como por exemplo, a lenda do Lee, que se você visse uma cruz invertida no jogo, você com certeza iria se deparar com um fantasma fazendo uso de uma máscara branca. Também no Minecraft tinha a lenda do Nu, The Miner e muitos outros personagens na época. Todo mundo acreditava que o Minecraft era um jogo assombrado, mas o Herobrine continuava sendo o topo de tudo no Minecraft. E até hoje, mesmo que o Minecraft não esteja no seu auge como antigamente, a lenda do Herobrine continua sendo uma das mais populares da internet. Mas antigamente, como a internet era uma novidade, toda essa história do Herobrine, um segundo player observando a gente, era algo simplesmente aterrorizante, você sentir que estava sendo observado a todo momento. Sendo assim a lenda do Herobrine a história mais famosa do ano de 2013. E no ano de 2014 nasce o maior símbolo de terror de toda a década do ano de 2010. Pois em 2014 nasce Five Nights at Freddy's, um jogo de terror desenvolvido por Scott Calton, onde a gente, que é o jogador, controla um guarda noturno que tem que se proteger de animatronics que à noite tentam nos atacar. E todos os jogos da franquia Five Nights at Freddy's, juntamente dos livros, contam um pedaço da história para a gente, que é uma história macabra onde um homem fazendo uso de uma fantasia de coelho atraiu 5 crianças para uma sala escondida na pizzaria e assassinou essas 5 crianças de forma muito brutal. E para ele não deixar pistas ou ser descoberto, escondeu os corpos das crianças dentro dos robôs animatrônicos, fazendo assim com que os espíritos revoltados das crianças despertassem dentro dos robôs e agora buscassem vingança contra o assassino que assassinou elas. Claro que eu tô destacando para vocês o enredo principal do jogo, pois existem outros pontos perturbadores da história de Five Nights at Freddy, como Michael Afton, que teve todos os ossos do seu corpo arrancado e em seguida um robô entrou dentro da sua pele já sem ossos e controlou ele, como se esse robô tivesse fazendo uso de uma fantasia, um guarda noturno e uma criança terem sido mordidos na cabeça, o William Afton, que é o principal vilão do jogo e também o assassino das crianças, morrendo de forma muito brutal no traje que ele utilizou para matar as crianças, tendo todo o seu corpo esmagado por molas, e no FNAF 3 é mostrado os ossos do corpo dele como se a gente ainda pudesse ver ele dentro daquela fantasia, e ele até mesmo pede socorro a gente, e também outros muitos pontos perturbadores que somente Five Nights at Freddy possui. Eu fui uma das pessoas que conheceu o FNAF lá no seu início, no ano de 2015, pois foi a partir desse ano que o Who Station, que foi o primeiro canal aqui no Brasil, postou um vídeo contando a história de Five Nights at Freddy's. Antes da história chegar no Brasil, a história só estava rodando lá na gringa, pois o Scott Calton deixou algumas mensagens bem sutis, como o desaparecimento de crianças, os robôs agindo de forma estranha, o homem do telefone dando a entender que foi atacado e muitas outras coisas, o que fez assim com que toda uma comunidade se unisse para tentar entender qual era a história desse jogo. E hoje a história de terror de Five Nights at Freddy é uma das coisas mais famosas que existem na internet. Durante anos, Five Nights at Freddy sempre se manteve no topo de tudo. Sempre que saía algo novo de FNAF, rapidamente todo o hype de Five Nights at Freddy voltava. Os fãs também deram muito apoio a Scott Calton, criando músicas referentes a Five Nights at Freddy, animações, e muitos canais no YouTube só cresceram e são o que hoje são graças ao Five Nights at Freddy. Eu não preciso abordar todo esse quebra-cabeças que é a história de Five Nights at Freddy, pois o vídeo ficaria muito longo. E por culpa do Five Nights at Freddy, terá alguns anos que eu não vou poder citar aqui nesse vídeo, galera, pois nesses anos saiu algum jogo de FNAF que dominou toda a internet, ofuscando assim outras creepypastas que tentavam se destacar no meio do terror. Sendo assim, Five Nights at Freddy é a história de terror mais famosa do ano de 2014. 2015, Five Nights at Candy's. Bom, FNAC, que era o termo que muitos usavam na época para se dirigir a esse jogo, é um fangame inspirado em Five Nights at Freddy's. A história desse jogo é até que bem similar à história de FNAF, porém tendo seu início anos antes da criação de endoesqueletos, como normalmente é a base para desenvolver a história de Five Nights at Freddy's, sabe? Animatronics. A história de Five Nights at Candy's começa com o assassinato de 2 homens que estavam fantasiados para animarem crianças em um teatro. Esses 2 homens em questão estavam usando fantasias de gato e rato, e eles foram mortos por um outro membro da equipe deles, que era um marionetista.
o homem que estava usando a fantasia de rato acabou tendo uma discussão com o marionetista. E nessa discussão, ambos partiram para a briga, com socos e chutes. Só que em um dado momento, o marionetista empurrou o homem que estava fazendo uso da fantasia de rato, que acabou batendo a sua cabeça em uma mesa na sala onde eles estavam, morrendo assim na hora. Já o segundo homem que estava usando a fantasia de gato acabou por entrar naquela sala alguns instantes depois dessa tragédia acontecer. E presenciando toda aquela cena bizarra naquela sala, ele decidiu que a melhor opção naquele momento era ligar para a polícia e denunciar o seu companheiro. Entretanto, antes dele completar a ligação, o marionetista, que não queria ir para a cadeia, acaba assassinando seu amigo asfixiado, impedindo assim que ele completasse a sua ligação. E enquanto toda essa cena bizarra acontecia, uma pequena garotinha chamada Mel estava presenciando tudo, pois ela, antes de toda aquela tragédia acontecer, se escondeu num armário que havia naquela sala, pois ela estava brincando com um homem que estava fantasiado de rato de esconde-esconde. E por causa de tudo aquilo que ela presenciou, essa garotinha Mel passou muitos anos traumatizada com toda aquela cena grotesca, se submetendo ela a inúmeras terapias psicológicas para superar o seu medo e tendo muitos pesadelos com um rato. O homem que fazia uso da fantasia de rato possui uma forma muito assustadora. Anos depois de toda essa tragédia, a empresa dona das fantasias, que fazia todo aquele festival para animar crianças em um teatro, decide dar início a uma franquia de restaurantes, agora tendo robôs animatronics para ser o centro de seu show. Só que assim que o primeiro restaurante da franquia é aberto, muitas coisas assustadoras começaram a acontecer, com as fantasias de gato e rato, que agora estavam possuindo endoesqueletos dentro delas, sendo flagradas pelas câmeras de segurança durante a noite, se movendo sozinhas sem que ninguém mandasse nelas. 2 crianças foram atraídas e mortas pelo animatronic rato, e essas mesmas 2 crianças passaram a possuir os corpos dos novos animatronics da franquia de restaurantes, além de, claro, muitas outras bizarrices que acontecem no jogo de Five Nights at Candy's. A história é até um pouco longa, galera, e se eu fosse destacar para vocês aqui de forma, digamos assim, muito específica, o vídeo iria acabar ficando muito longo também. Mas podemos dizer que Five Nights at Candy's surgiu no ano de 2015, um ano seguinte de Five Nights at Freddy, para pegar todo o hype da história de FNAF, pois muitos naquela época acreditavam que FNAC seria uma sequência de Five Nights at Freddy, ou uma história de um restaurante local parecido com o de FNAF, ou uma história de uma terra alternativa. Esse jogo fez tanto sucesso no ano de 2015 que tem 3 jogos somente contando a história de Five Nights at Candy's. E incrivelmente, por um breve momento, Five Nights at Candy's ficou acima de Five Nights at Freddy's. Ou seja, galera, no ano de 2015, um fã de FNAF quase acabou com a franquia original. Pois eu acredito que se Five Nights at Candy's ficasse mais popular que Five Nights at Freddy's, com certeza Scott Cawthon, que já estava prestes a desistir de ser desenvolvedor de jogos, iria com certeza desistir de vez, vendo que um fangame ficou mais popular que o jogo dele. E por essa performance surpreendente de Five Nights at Candy's de ter conseguido por um tempo marcar o seu nome no YouTube e ter ficado mais popular que Five Nights at Freddy's, tendo uma história assustadora envolvendo o caso criminal de 2 homens que foram assassinados e os seus espíritos estavam assombrando as fantasias, Five Nights at Candy's se mostrou um bom concorrente direto com um jogo de FNAF. Sendo assim, Five Nights at Candy's a história mais assustadora do ano de 2015. 2017, Bendy in the Ink Machine. Assim como Five Nights at Candy's, que foi capaz de superar o jogo de Five Nights at Freddy por um ano, Bendy in the Ink Machine no ano de 2017 chegou com uma proposta diferenciada e apresentando um enredo mais assustador do que os jogos de Five Nights at Freddy. A história segue o protagonista Henry, um ex-animador do estúdio Joey Drew, que acaba recebendo uma carta misteriosa do seu antigo chefe, Joey Drew, convidando esse mesmo personagem a retornar ao estúdio após muitos anos. Embora na história assustadora deste jogo a gente controla o personagem Harry, a verdade é que a gente está visitando as memórias do personagem Joey Drew, pois no 5º capítulo desse jogo é revelado para a gente que tudo não passou de uma história contada por Joey Drew, aonde com a falência do seu estúdio ele tentou criar uma máquina de tintas, na tentativa que essa máquina desse vida aos personagens animados do seu estúdio. Só que para isso acontecer ele fez um pacto demoníaco, fazendo assim com que alguns personagens ganhassem vida. Porém o personagem Bendy foi uma exceção, pois ele acabou se tornando um demônio de tinta. E nesse jogo, além da gente ser perseguido pelo Bendy, a gente se depara com um estúdio totalmente em ruínas, fitas de áudios que contam um pouco do jogo para a gente, e um cenário bem assustador que mexe muito com a gente. Pois um lugar que parece muito alegre e transmite alegria para as crianças, pois é um lugar de desenho animado e está sendo dominado por um demônio de tinta que está assumindo a forma do Bendy.
Além de que é bom mencionar de que por ter acontecido um pacto satânico para dar vida aos personagens, muitas vezes no jogo a gente pode ver alusão a esse tipo de ritual. Com outros demônios de tinta criado pelo Bendy para atacar a gente, ter duas Alice Angel, uma vilã e a outra que se mostra do bem, e experimentos bizarros que aconteceram nesse estúdio, onde muitos acreditam que pessoas reais foram usadas para que esses personagens de desenhos animados tivessem um corpo para ganharem vida. Em 2017, quando foi lançado o primeiro capítulo desse jogo, Bending the Machine dominou toda a internet, já que assim como Five Nights at Freddy's, esse jogo apresentou uma história misteriosa e um enredo macabro que convida o jogador a tentar entender o que aconteceu para um estúdio de desenhos animados ter ido a ruínas. Só que claro, por bem de ser uma novidade e ter uma história que muitos queriam entender, essa história bizarra sobre um estúdio abandonado, personagens de desenhos animados endemoniados que agora ganharam vida e estão no antigo estúdio abandonado, foi algo que chamou muito a atenção da internet naquele ano. Sendo assim a história de Bending Machine, a história de terror mais popular do ano de 2017. 2018, a creepypasta do Garfield. Depois de muitos anos tendo apenas jogos dominando esse tema de terror, graças ao sucesso que FNAF fazia toda essa época, no ano de 2018 uma creepypasta de desenho animado conseguiu dominar todo esse ano, que foi a creepypasta do Garfield. A história dessa creepypasta é a seguinte: o Garfield foi infectado por algum tipo de vírus parasita, se transformando assim numa criatura demoníaca que atormenta o John em busca de obter lasanha. Ele, quando ataca uma pessoa, ele acaba passando esse seu vírus parasita para outra pessoa, como houve com o outro animal do John, o Woody. Mesmo o John explodindo a sua casa e o governo tendo jogado uma bomba nuclear, isso não foi o suficiente para matar o Garfield. E a história fica apenas mais assustadora, pois o Garfield pode assumir qualquer tipo de forma assustadora e bizarra, como vocês podem estar vendo aí. Essa creepypasta surgiu originalmente no ano de 2013, quando um artista criou uma mini história em quadrinhos mostrando o Garfield devorando a casa do seu dono John. Em 2018, um usuário da SCP Fundação, vendo aquela história em quadrinhos, decidiu classificar o Garfield como sendo SCP-3166. Mas foi graças a um artista chamado William Burke, que tinha uma tendência no ano de 2018 de criar artes bizarras, que a história do Garfield começou a ficar muito popular, devido às artes muito assustadoras que ele fazia desse personagem. Surgindo assim para a gente essa creepypasta do Garfield. As artes que existem do Garfield dão a entender que essa criatura está além da compreensão do universo, pois ele pode manipular a vida das pessoas, se alimenta e aterroriza as pessoas que tentem confrontar ele, e devido às artes que existem até o momento, pelo que deu a entender, não existe nada que pode parar essa criatura. É meio que uma creepypasta que se sustenta mais, galera, pelas artes que os artistas criam dele, ou as animações que existem dele no YouTube, mostrando sempre para a gente ele sempre acabando com o psicológico do John. Ele não mata o John, sempre deixa ele vivo apenas para atormentar ele. Sendo Garfield ou SCP-3166 a creepypasta mais famosa do ano de 2018. 2021, Pop Playtime. Por esse jogo eu intitulo como sendo o FNAF da nova geração, pois assim como o FNAF, que foi muito revolucionário na década do ano de 2010, Pop Playtime, assim como os outros jogos concorrentes de FNAF como Five Nights at Candy e Bending Machine, apresentam uma história revolucionária e muito assustadora, o que tá fazendo esse jogo atualmente se destacar mais do que FNAF, que já tem uma história mais desenvolvida e não tem nada a surpreender a gente. Esse jogo atualmente possui 3 capítulos, com o 4º capítulo sendo anunciado para ser lançado no fim desse ano ou no próximo ano. No capítulo 1 é revelado para a gente que um ex-funcionário de uma empresa chamada Playtime, que é uma fábrica de brinquedos abandonada, acaba recebendo uma carta e uma fita VHS misteriosa. Essa fita VHS mostra para o ex-funcionário uma propaganda de Pop, uma boneca da empresa, e de repente a gravação é cortada para uma imagem perturbadora de uma flor, com instruções para o ex-funcionário voltar à fábrica e encontrar a flor. No primeiro capítulo, nosso personagem encontra Huggy Wuggy, uma estátua que ganha vida de repente e persegue ele pelos corredores da fábrica. Depois do ex-funcionário sobreviver ao ataque de Huggy, o nosso personagem encontra Pop em uma caixa de vidro, e assim ele liberta ela, desmaiando logo em seguida depois de fazer isso. No segundo capítulo, nosso personagem acorda após ter desmaiado, e ele descobre que Pop foi capturada por Mommy, um monstro em forma de aranha que desafia o nosso personagem a completar 3 jogos perigosos para conseguir um código de um trem que o ajudará a escapar daquele lugar. Ao longo desse processo, descobrimos mais sobre a história perturbadora da fábrica, onde naquele lugar os brinquedos foram criados a partir de experimentos em pessoas. E após a gente vencer a personagem Mommy, o nosso personagem consegue resgatar a Pop, mas a boneca impede
impede a nossa fuga, e ela revela para a gente que precisa de ajuda para enfrentar um experimento conhecido como Prototype, sendo esse o desfecho do segundo capítulo. Já o terceiro capítulo envolve a entidade Prototype, e continua com a narrativa do protagonista buscando por respostas e enfrentando Catnap e outros brinquedos perigosos humanizados enquanto ele explora a Playcare, que é um orfanato no interior da fábrica onde mais experimentos sombrios ocorreram. Sendo isso que eu destaquei para vocês um breve resumo dos capítulos do jogo. Eu confesso para vocês que cheguei a acompanhar bem pouco a história desse jogo, pois como eu já acompanho há muito tempo toda essa fórmula, digamos assim, de um jogo fofinho de repente se tornar algo muito assustador, jogos assim não costumam me chamar muita atenção, pois em algum momento eles vão começar a ter uma história horrível, sabe? Como houve com Band, como houve com Five Nights at Candy e outros jogos que tentaram rivalizar com FNAF. Entretanto, eu reconheço para vocês que Poppy Playtime é o único concorrente direto com Five Nights at Freddy que mostra ter potencial para superar a história de Five Nights at Freddy. Agora que estamos numa nova geração e a história de Five Nights at Freddy está praticamente concluída, já que depois do jogo 6 de Five Nights at Freddy, todo o elenco principal dos personagens que compunham a história de Five Nights at Freddy foram eliminados, a história agora está sem rumo nenhum. Por isso que eu vejo que o Scott Calton está recorrendo a reutilizar a imagem do personagem William Afton para fazer com que FNAF tenha destaque novamente, como foi o jogo aí de Into the Pit, onde o William Afton foi literalmente o protagonista do jogo. Enfim, Poppy Playtime possui uma história bem bizarra, assustadora, e que desde o ano de 2021 vem se mostrando muito superior a Five Nights at Freddy, conseguindo no ano de 2021 ultrapassar Five Nights at Freddy com a sua história bizarra, sendo essa a história mais assustadora do ano de 2021. Bom, e agora para a gente finalizar com esse especial de Halloween aqui no canal, vamos para a última história assustadora que dominou o ano de 2024. Essa história originalmente surgiu no ano de 2023, mas no ano de 2024, Carnitix foi a história bizarra de Ben 10 que dominou todo esse ano sem sombra de dúvidas. A história que mostra um Azimuth criando um Omnitix defeituoso, por ele sentir que sua raça é superior a qualquer uma no universo, criando uma arma de matar e enviando ela para a Terra logo em seguida, onde uma criança de 10 anos, por azar do destino que estava destinada a encontrar o relógio, acaba por se apossar daquela arma muito perigosa, matando seu avô e sua prima e todos que apareciam no seu caminho. O som do Iron Master, o som do Ani-Rap e muitos outros sons fizeram com que ela não só ficasse muito famosa, como também outras histórias alternativas de Ben 10 criadas por fãs surgissem na comunidade, como Shaketrix, Miliotrix, Bloodtrix e por aí vai. Eu sei que no início do ano eu não comentei sobre essa uma coisa que muitos de vocês queriam. E agora, como estamos no mês do terror, eu achei uma ótima oportunidade para comentar dessa U. Bom, sinceramente, no início do ano eu achei a criação dessa U algo simplesmente incrível, pois todo desenho animado tem uma creepypasta por trás da sua história. Como eu mencionei para vocês o caso do Garfield e o episódio perdido do Lula Molusco. Só que Ben 10, que foi um desenho muito famoso no passado e com o tempo foi esquecido, nunca ter tido uma história assustadora, galera, realmente era algo que me entristecia muito. Então a criação dessa U eu achei muito essencial para dar destaque a Ben 10 e mostrar que os fãs se interessam por essa série. Não é à toa que todo aquele hype voltado a Ben 10 no início do ano fez com que a Dynamite, que é um estúdio de HQs de histórias em quadrinhos, adquirisse os direitos de Ben 10 e anunciasse que Ben 10 teria HQs no ano de 2025. Ou seja, aquele hype meio que reviveu o sucesso que Ben 10 fazia antigamente antes do surgimento do reboot. Claro que eu achei o desenvolvimento da história, galera, algo até que bem medíocre, pois ela teve um início e rapidamente terminou, sabe? E por mais que muitos critiquem depois de ter pego o hype aí da U do Carnitix, essa U sim de um episódio perdido de Ben 10 é até mais criativa do que outras creepypastas de desenhos animados de episódios perdidos, já que o autor usou principalmente os elementos da série para isso. E como o multiverso de Ben 10 é infinito, Duncan Roleal muitas vezes já falou que tudo é possível no multiverso. Ou seja, pode ter uma terra alternativa que tem uma história similar do Carnitix, como houve com o universo do Benzarro, em que um vírus infectou todo o universo dele, e temos aquele Ben zumbi fazendo parte do multiverso. Então, de forma resumida, eu gostei da criação do Carnitix, achei algo bem revolucionário, deu destaque para uma série que marcou muito a minha infância e a infância de muitas pessoas, e agora, graças a essa U de Ben 10, a série pode retornar devido que ela fez a série ser vista novamente. Então não critiquem o Carnitix, galera, agradeçam pelo que essa U fez pela comunidade Ben 10. Sendo essa a história de terror
mais famosa do ano de 2024. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal e agora deixe suas opiniões aí nos comentários. Eu foquei apenas em histórias leves, histórias de games, creepypastas e essas coisas. Eu não queria fazer algo genérico e básico como contar creepypastas de aparições de fantasmas e essas coisas, pois não é algo que me interessa muito, como Jeff the Killer, Slenderman, Siren Head e essas coisas aí que ficam populares na internet. Eu dei destaque mais para coisas que marcaram a minha infância, o tempo sombrio do YouTube, onde games assustadores eram criados para assustar a gente, creepypastas voltados a games, episódios perdidos e essas coisas. Coisa que somente interessa a gente que é mais jovem. Como vocês puderam perceber, antigamente as creepypastas eram mais criativas e sombrias. Tendo a do Ben Droner, Sonic Ash, a creepypasta do Lula Molusco, Herobrine e por aí vai. Só que com o surgimento de Five Nights at Freddy, a internet literalmente queria copiar a fórmula do Scott Cawthon, criar um jogo de terror fofinho e logo em seguida meter elementos assustadores. Toda essa década foi dominada apenas com jogos de terror, sendo o principal deles Five Nights at Freddy, como eu destaquei para vocês que eu eliminei há alguns anos, pois FNAF, mesmo tendo muitos concorrentes, conseguiu se sobressair nesses anos. Enfim, deixem suas opiniões aí nos comentários se vocês sabiam de todas essas histórias de terror. Enfim, deixem suas opiniões agora aí nos comentários do que vocês acharam de todo esse meu vídeo. Se vocês sabiam de todas essas creepypastas, essas histórias assustadoras que dominou toda essa década do YouTube. E é isso, eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem, já cliquem no botão do like. E se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.